Oi, eu sou a Juliana, eu sou aluna de doutorado na University of Minnesota, nos Estados Unidos, e hoje eu vou contar um pouco sobre como eu escolhi as universidades para aplicar quando eu estava no processo de aplicação para o doutorado, e também vou dar algumas dicas para você que está nesse processo de escolher para quais universidades você quer aplicar, está pensando aí no seu projeto de fazer doutorado nos Estados Unidos e precisa de um pouco de orientação, um pouquinho de ajuda. Então, gente, o primeiro passo na hora de escolher as universidades foi realmente delimitar quais universidades tinham um programa de doutorado que me interessava e quais tinham potenciais orientadores para eu participar, né, desse programa de doutorado. Então, eu comentei sobre isso em um vídeo que eu já fiz aqui para o canal, onde eu expliquei como que funciona esse processo de você encontrar um orientador, porque o processo para o doutorado nos Estados Unidos ele é um pouco diferente, né? Você precisa já ter um orientador em mente antes de você aplicar. Então, todo esse processo ali de conversar com os professores, delimitar e tudo mais, vai afunilando cada vez mais até que você chega ali numa lista onde você conversou, digamos, com 15 professores e você precisa decidir para quais universidades você vai aplicar. Para mim, esse processo de escolha, ele levou em conta o fato de que eu vim para cá com meu marido. Então, o meu marido veio junto comigo, ele tem uma permissão de trabalho e ele trabalha aqui nos Estados Unidos também. Então, o fato de ele ter vindo comigo me fez analisar coisas que eram um pouco mais complexas, né, do que só, por exemplo, considerar aquilo que seria bom para mim. Então, além de eu escolher programas que seriam bons para mim, teriam outras coisas que também eu teria que levar em conta na hora de fazer essa escolha, né? Então, as coisas que eu vou comentar aqui, né, que levaram a gente a fazer a nossa lista de escolhas, envolvem tanto o meu bem-estar quanto o bem-estar dele. E eu acho interessante falar sobre isso porque são muitas as pessoas que querem trazer a família, o marido, os filhos, quando vêm fazer doutorado para os Estados Unidos. Essa é uma possibilidade, né? Você pode trazer a sua família se você quiser, a família direta, né? Então, ou seus filhos ou seu cônjuge. Então, é importante a gente considerar tudo isso também. Uma coisa que a gente considerou quando estava pensando em quais universidades eu iria aplicar é a estrutura da cidade, né? A cidade onde você vai morar influencia muito na sua experiência, principalmente no primeiro semestre, porque você vai literalmente cair de paraquedas numa cidade. Você vai chegar com no máximo 4 malas e você vai ter que começar a sua vida do zero, às vezes sem conhecer ninguém, sem ter nenhum ponto de referência, sem nem saber direito onde você vai morar, né? No meu caso aqui eu aluguei o apartamento só olhando por foto, então não sabia nem direito onde que eu ia morar. Então, você precisa estar preparado, principalmente nesses primeiros meses, com algumas coisas que vão te ajudar nessa adaptação, né? E tudo isso a gente pensou quando estava considerando. Então, a primeira coisa que era muito importante para nós era a estrutura da cidade. Eu mudei para Minneapolis, que fica nas Twin Cities, do lado da cidade de Saint Paul, que é a capital do estado do Minnesota. Então, eu mudei para a região metropolitana do estado do Minnesota. E a gente escolheu essa cidade em específico para vir e para eu aplicar para a universidade daqui, porque é uma cidade que tem uma estrutura de transporte público muito boa. Então, aqui tem 2 linhas de metrô e tem uma linha de ônibus que percorre praticamente a cidade inteira. E isso para nós fez toda a diferença no começo, porque a gente chegou e demorou um tempo até a gente conseguir se estabilizar, comprar um carro, organizar a nossa documentação para ter a carteira de motorista. Então, nós ficamos praticamente os 3 primeiros meses aqui só usando o transporte público. E isso foi uma coisa que a gente considerou que poderia fazer, porque a gente deu uma estudada, né, em como que era a estrutura da cidade antes de colocar ela na nossa lista. E esse ponto fez eu eliminar a outra universidade que eu estava na lista de espera, que era a Universidade do Delaware, porque a cidade para onde a gente iria se mudar para eu fazer o doutorado era uma cidade universitária, uma cidade muito pequena que gira em torno da universidade. Então a estrutura de transporte público ali, ela não era tão grande, porque é uma cidade menor, então a estrutura é menor. Então, tudo isso a gente precisa considerar, né? Por exemplo, se eu tivesse aceitado essa vaga na Universidade de Delaware, teria que ter um carro já ali nas primeiras semanas para a gente poder se locomover, ou eu teria que morar numa cidade maior, próxima, e ir para a universidade de metrô ou de trem para fazer, né, essa ligação. Então, isso foi um ponto muito importante para nós e foi uma das coisas que pesou muito na hora de eu escolher para qual universidade eu iria.
Outra coisa que a gente considerou também na nossa lista seriam pontos que seriam importantes para a nossa qualidade de vida nos próximos anos, né? Eu tenho 30 anos, meu marido tem 31 e nós mudamos para cá pensando que esses anos em que eu iria fazer o doutorado seriam anos que a gente iria aproveitar para conhecer a cidade, né, para fazer coisas que na nossa rotina não eram possíveis no Brasil. Então, nós buscamos cidades que tinham coisas que eram importantes para nós. Então, no nosso caso, por exemplo, para mim era muito importante a cidade ter uma conexão com o entretenimento e com a arte. Então, aqui em Minneapolis tem muitos museus de arte, tem muitos shows, tem peças de teatro, festivais de música. Então, tudo isso pesou porque era uma coisa que eu queria ter na minha rotina e que na cidade que eu morava no Brasil não era possível. Já para o meu marido, era importante o contato com a natureza. Ele gosta muito de fazer caminhada ao ar livre, ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de sair para pescar. E no Brasil, ele não conseguia fazer essas coisas por conta da estrutura, então nós pensamos em escolher uma cidade que tivesse tudo isso, né? E aqui em Minneapolis é uma das cidades que tem a maior malha de ciclovia do país. E também é o estado dos 10 mil lagos, né? Então tem muitos lagos aqui no Minnesota. A pesca é uma coisa que tá na cultura das pessoas daqui. Eles pescam inclusive no gelo, quando o inverno tá bem extremo, assim, e congelam os lagos. Então tem toda essa estrutura, né, que combina com o estilo de vida que a gente estava procurando. E isso pode parecer assim um pouco besta e um pouco fútil, porém faz toda a diferença no nosso dia a dia. Porque nos primeiros meses, quando a gente estava explorando a cidade, né, logo que a gente chegou, nós ficávamos assim muito encantados com as possibilidades que a gente tinha. E para nós faz toda a diferença, por exemplo, num sábado à tarde a gente decidir sair fazer uma caminhada e ter, né, um parque, um lago, um lugar bonito para caminhar, ou decidir ir para um museu e passar uma tarde no museu vendo obras de arte. Tudo isso faz a diferença para nós. E isso está melhorando, né, a nossa qualidade de vida, além de proporcionar uma oportunidade legal, né, de a gente morar em outro país também. Nós consideramos também outras coisas que tinham a ver com aquilo que a gente gosta e sonhos que nós gostaríamos de realizar. Então, por exemplo, nós escolhemos Minneapolis porque é uma cidade que recebe shows grandes, né? Então, ano passado, por exemplo, nós já fomos em show do Metallica, show do Iron Maiden, e tudo aqui pertinho, indo de metrô, porque a cidade tem uma estrutura muito boa para eventos. E isso era uma coisa que a gente queria colocar também na nossa rotina, para a gente poder ir riscando os nossos sonhos ali da nossa listinha de sonhos da vida, né? E acho que isso é importante também, aproveitar as oportunidades nesse sentido. Outra coisa que a gente considerou também, eu sou uma grande fã de futebol americano, acompanho já há muitos anos, então para mim faria muita diferença se eu morasse numa cidade que tivesse um time da NFL. Então, eu só considerei aplicar para cidades que tinham um time, porque era importante para mim, né? E para mim aqui faz toda a diferença, né? A gente mora perto do estádio do Minnesota Vikings, que é um dos times da NFL, e para mim era uma coisa que importava muito e eu consegui, né, colocar isso na minha lista também. E o meu marido, ele gosta muito do mundo automobilístico, né? Então, para ele também, ele precisava estar ou perto de uma cidade que tinha NASCAR ou drag race, alguma coisa relacionada, né, a esse mundo automobilístico, ou estar num lugar de onde ele poderia pegar um voo rápido, curto e barato para uma cidade que tem essas estruturas. E nós acabamos escolhendo Minneapolis por conta disso. Tem um circuito de dragster aqui por perto, né, nas cidades ao redor. E também a cidade tem aeroportos com estrutura para a gente viajar, por exemplo, para Indianápolis, para Detroit ou para outras cidades que têm esses eventos que ele tem interesse. E isso, gente, pode parecer pouco, mas coloque os seus sonhos na lista, né? Porque você vai passar bastante tempo nessa cidade. No meu caso, eu vou passar pelo menos 4 anos aqui. Então, como que eu quero viver esses próximos 4 anos? Tudo isso a gente precisa levar em conta, né? Eu já conversei com vários brasileiros que na hora de escolher a universidade para qual eles iam aplicar para fazer doutorado, eles não consideraram tudo isso. Então, acaba sendo mais difícil, acaba sendo uma adaptação mais sofrida. Tudo isso acaba influenciando no humor, na forma como você lida com as coisas e também no peso que esse doutorado vai tendo na sua vida, né? Ele pode ser uma coisa muito leve se você conseguir intercalar com uma rotina saudável e a qualidade de vida que você pode ter, desde que você escolha uma cidade que combina com isso. Outro detalhe que é importante você levar em conta é o clima. Os Estados Unidos é um país gigantesco que tem todos os climas, né? No sul, o clima é mais ameno, as temperaturas são mais altas, os invernos não são tão rigorosos. Já no norte, os invernos são bem rigorosos, os verões também podem ser quentes,
Então, tudo isso você precisa analisar, né? Nós analisamos as temperaturas médias de acordo com o mês das cidades que a gente estava planejando a minha aplicação, porque a gente queria ter uma expectativa, né, de que tipo de clima e temperatura nós iríamos ter nesse futuro, né? Nós acabamos aplicando para a região metropolitana mais fria do país, né? Aqui, a Twin Cities é a região metropolitana mais fria dos Estados Unidos. Tem temperaturas muito baixas, um inverno extremo. Mas a gente já sabia disso quando escolheu. E tanto eu quanto meu marido queríamos uma cidade que tivesse um clima mais ameno. Nós dois não gostamos do calor, né? Para nós seria muito difícil morar numa cidade do sul por conta do calor. Essas temperaturas extremas assim de calor não fazem bem para nós. Então, nós escolhemos uma cidade com um clima mais ameno, comparado com as cidades do sul. Tanto que eu não apliquei para nenhuma universidade do meio para baixo dos Estados Unidos. Foram todas do meio para cima, já pensando, né, em cidades com clima mais ameno, mais para o norte. Outra coisa que é importante você considerar é a estrutura da cidade, pensando na questão de moradia e também de produtos e serviços, né? Então, por exemplo, a maioria das universidades dos Estados Unidos fica em cidades universitárias, que são cidades pequenas, que têm uma estrutura menor e que têm uma estrutura para atender os alunos mesmo, né? No nosso caso, como meu marido viria junto comigo, nós precisávamos estar em uma cidade onde tivesse oportunidades para ele também. Se tivesse oportunidade só para mim, seria ruim, porque seria uma experiência boa para mim e seria uma experiência ruim para ele. Então, nós consideramos cidades onde ele pudesse ter oportunidades de emprego para fazer coisas que ele gosta e que ele tem habilidades. Então, eu eliminei praticamente todas as universidades que estavam só em cidades universitárias, muito longe de centros urbanos. É o caso de diversas universidades aqui que ficam em cidades universitárias, às vezes no meio do país, e que ficam 2 ou 3 horas de um centro urbano maior. Isso acaba influenciando principalmente no caso, né, do meu marido, porque ele precisaria ter um emprego, né, trabalhar. Então, se a gente morasse numa cidade universitária, seria mais difícil para ele conseguir emprego, principalmente em áreas mais específicas, né? Ele tem habilidades com mecânica, com solda, com essas áreas assim diferentes, e que talvez numa cidade universitária não teria tanta oferta de emprego. E isso eu falo não só para quem vai trazer a família, mas também para quem vem sozinho, porque às vezes a estrutura que você precisa não está toda disponível numa cidade pequena universitária. A gente está vindo para o doutorado e não para fazer só a graduação. Então, às vezes, a cidade universitária vai ter, por exemplo, bares, lugares de entretenimento para os alunos da graduação. Mas os alunos da pós-graduação, né, do doutorado, precisam de outras coisas, né? A gente precisa, por exemplo, dependendo do que a gente vai pesquisar ou do que a gente vai fazer, a gente vai precisar de coisas mais específicas. Por exemplo, no meu caso, nessa questão dos museus de arte, era algo que era importante para minha pesquisa. Eu vim com a ideia de pesquisar arte, então eu precisava ter acesso a esses lugares. Se eu morasse numa cidade universitária pequena, eu teria que viajar para cidades maiores para poder ter contato com exposições de arte e artistas, coisas que aqui eu tenho à disposição. Então, isso a gente também precisa considerar quando está pensando na cidade que a gente vai mudar. E assim, gente, tudo isso pode parecer muito, assim, você está escolhendo demais, né? Aplica e depois você vê o que você faz. Só que, assim, é de 4 a 6 anos para ver o que você faz. Às vezes é muito tempo, né? E isso pode influenciar na experiência que você vai ter durante o doutorado. Eu considero particularmente que a minha experiência com o doutorado está sendo, assim, maravilhosa. Mas eu tenho colegas e vejo outros brasileiros, tanto aqui quanto em outras cidades, que se sentem um pouco frustrados com a escolha que fizeram, porque não consideraram pontos que influenciam diretamente no nosso humor no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas do doutorado aqui de outros programas que reclamam, por exemplo, do frio. Mas, assim, Minneapolis é uma cidade muito fria, então é uma coisa a se considerar. Se você não gosta de frio, talvez essa não seja uma universidade para você considerar para aplicar. E, assim, tem mais de 100 universidades nos Estados Unidos, você não precisa aplicar para 2, você pode aplicar para mais e você tem muitas opções para escolher. Talvez aquela que tem o orientador perfeito para você está numa cidade que você não vai se dar bem. Então, tudo isso você também precisa medir. Eu tinha orientadores perfeitos para mim em outras cidades que eu não conseguiria morar, né? Eu fiz entrevista, por exemplo, com uma professora de Albuquerque, no Novo México, que era perfeita para o que eu queria.
mas eu não conseguia me imaginar morando naquela cidade por 4 anos. Então, eu eliminei e não apliquei. Às vezes, a gente precisa fazer escolhas que vão influenciar diretamente na nossa qualidade de vida para a gente tomar uma decisão mais assertiva e se sentir melhor com aquilo, né, durante a nossa experiência. Eu acho que o doutorado, ele é muito importante, mas ele não vale um sonho, né? Você não precisa, assim, abdicar de todas as coisas que você gosta e se torturar fazendo um doutorado, né? Você pode unir o útil ao agradável e fazer coisas que você gosta, além de estudar uma coisa que você gosta também. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente está pensando não só em se sentir bem, mas a gente está pensando também na nossa saúde, nos possíveis problemas de saúde que uma rotina ruim possa causar para você, problemas de depressão, ansiedade e outras coisas também relacionadas a você não ter uma rotina saudável, né? Então, tudo isso a gente pensou para não sofrer e para não passar 4 anos sofrendo e se torturando numa cidade, sendo que a gente poderia ter uma experiência boa nesse sentido. Então, tudo isso é importante considerar. E acho que essas dicas aí são importantes para quem está nesse processo agora de escolher para qual universidade vai aplicar. E é muito importante anotar, gente. Faz lista, escreve os prós e os contras de cada cidade, escreve pontos que você não abre mão, que aquelas cidades precisam ter, escreve pontos que são importantes e que são possíveis pontos que você abriria mão para você saber o que você pode deixar de escolher, o que você não pode deixar de escolher. E coloca tudo isso na ponta do lápis, faz tabela, analisa. E o mais importante, pesquise muito sobre as cidades. Eu não sei, assim, quantas horas a gente perdeu assistindo vídeos no YouTube de pessoas andando de carro pelas cidades, andando de bicicleta ou até caminhando. Foi até engraçado, porque nós chegamos aqui em Minneapolis, nós íamos visitar os lugares e eu tinha a sensação de que eu já conhecia, porque nós assistimos tantos vídeos de pessoas visitando aqueles lugares que eu já sabia exatamente o que esperar, já sabia exatamente o que ia ter ali. A gente virava uma esquina e falava, ali vai ter tal ponto turístico, porque a gente já tinha visto, né? Eu vi diversos vídeos de pessoas andando pela universidade, então quando eu cheguei aqui, foi até mais fácil para eu me locomover, para eu encontrar o prédio onde eu ia estudar, porque eu já tinha visto vídeos de pessoas caminhando, eu já sabia até por onde eu tinha que andar. E tudo isso faz diferença, porque foi um sofrimento de adaptação ali no começo que eu não precisei passar, porque eu já estava, né, acostumada com aquele lugar, eu já tinha visto. E nós assistíamos os vídeos pensando, será que eu vou me sentir bem morando aqui? E se a gente, os dois, né, concordavam, sim, nós vamos nos sentir bem morando ali, então eu passava a considerar aquela universidade na minha lista de potenciais aplicações. Agora, se a gente assistia os vídeos, via que era uma cidade que não tinha nada, que a gente olhava e não via nada de interessante, que a gente olhava os pontos turísticos e não tinha nada de interessante, que a gente via que o entretenimento não era bom, a gente já sabia que tinha que cortar da lista. Aqui nos Estados Unidos tem muitas cidades muito estruturadas, mas como o país é muito grande, também tem muitas cidades que não tem quase nada, né? Que são cidades de interior, que são cidades menores. Então, todos esses pontos a gente precisa considerar. Falando do clima ainda, tem um ponto que eu acho que é importante também. Nós consideramos também, por exemplo, cidades que têm terremotos, cidades que têm tornados, cidades que têm furacão, tudo isso a gente também analisou. Até porque era algo que poderia impactar, né, na nossa experiência. Então, isso também foram coisas que a gente pesquisou, que a gente analisou e que pesaram também na hora da gente decidir. E eu acho que é importante ter muitas informações na hora de fazer essa escolha, para que você tenha o máximo de informação possível para fazer uma escolha mais assertiva, né? E acho que essa escolha assertiva tem um impacto muito grande e vale a pena dedicar tempo, dedicar algumas horas para tomar essa decisão mais assertiva possível. E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessas dicas. E muito obrigada por me acompanhar aqui.